Olá, bom dia. Você fala bem? Você já percebeu se de alguma forma alguém reclama do jeito que você fala? Pois se você tem algum problema, hoje é um dia específico para você dar atenção a isso, que hoje é o dia da voz. Você sabia que existe esse dia? A gente vai falar tudo sobre a voz no programa de hoje. E quem vai conversar comigo sobre tudo isso é o Dr. Tadeu Cardoso, que é fonoaudiólogo. Bom dia. Bom dia, Elda. Bom dia, telespectadores. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Dia da voz, na verdade eu nem sabia que existia um dia específico para a voz. Esse é um dia de chamar a atenção, mas dia de cuidar da voz é todo dia, né, doutor? Sim, hoje, né, Dia Mundial da Voz, é um dia que as atenções voltam para essa ferramenta de comunicação, a voz, sobretudo a voz profissional, né? A voz, através dela, a gente consegue uma boa inserção, tanto social como profissional. É verdade, né? Porque às vezes a voz acaba atrapalhando a gente no sentido de você querer passar uma mensagem e ela acabar passando outra. A entonação da voz, por exemplo, ela tem grande importância? Pois é, a entonação, a inflexão, ela é um processo natural que vem junto com a informação. Se de repente você não está bem apropriado desse recurso, ou se você tem alguma informação que você não acredita ou que você está inseguro, ela pode passar através da entonação. Por quê? Porque você não vai dar a informação de forma natural, de dentro, vindo a informação com todas as expressões, todas as inflexões. Por exemplo, quando eu pergunto uma coisa, eu pergunto numa entonação. Quando eu respondo, eu já respondo com outra entonação, com mais propriedade. A perguntar. Eu tenho a mesma entonação, porque eu estou acostumada mais a perguntar do que a responder. Mas eu falo assim, por exemplo, eu acho que eu tenho uma voz muito grave. Eu tenho uma voz muito grave. Mas eu conheço homens que têm a voz muito agudas, por exemplo. Isso é uma coisa que dá para trabalhar, dá para ser mudada? Dá para aprimorar, né? Logicamente que a voz, o tom da voz é só uma das variáveis, né? Mas existe articulação, velocidade de fala, a própria entonação. Isso vai dar uma característica específica e única para cada pessoa. E todos esses aspectos podem ser trabalhados. Lhe respondendo, dá sim. Se você tem uma voz mais grave e você quer, na verdade, enriquecer com tons mais agudos, você pode fazer alguns exercícios que vão enfatizar, a musculatura vai promover a produção daqueles tons. Entendi. Assim como se você também tem uma voz muito aguda, você pode trabalhar alguns exercícios para, digamos, mascarar um pouco esses sons mais agudos e dar uma ênfase maior nos sons mais graves. Ou também aprimorar. E você usa recursos, né? Por exemplo, se eu baixar um pouco minha voz aqui, até a intensidade ela fica mais grave. Né? Então eu posso falar assim, voz de locutor agora. Pois é, voz de locutor, minha voz fica mais grave, né? Eu já baixei um pouco a laringe. E se eu quiser uma voz mais aguda que chegue mais até você, eu posso também alongar meu pescoço e aí eu já tenho uma voz mais aguda. Ah, só o fato de eu alongar seu pescoço. Sim. Só o fato de eu alongar o pescoço já dá uma mudada na voz. Sim, né? Porque a prega vocal fica mais alongada. É como se fosse a corda de um violão. Se eu deixo ela mais tensa, ela vai promover um som mais agudo. Se eu baixo, relaxo, eu vou promover um som mais grave. Eu não sabia. Quando eu quiser falar mais agudo, eu tenho que levantar o rosto um pouco mais. E se eu quiser dar um tom mais grave, eu posso... vai ver que é porque eu falo assim. Isso é um recurso postural, mas você pode fazer exercícios específicos que vão promover os sons agudos. Por exemplo... Só voltando um pouquinho nessa questão de agudo, a característica pessoal, por exemplo, a voz, ela não é uma identidade pessoal, por exemplo, assim. Eu sei que eu posso trabalhar minha voz, mas como eu falei, homens com voz um pouco mais agudas, mulheres com voz um pouco mais grave, isso não já faz parte da identidade pessoal da pessoa? Isso pode ser mudado? Isso faz parte da identidade, da cultura, do seu eu, do estado emocional. A voz, ela expressa características de toda a sua vida, características físicas. Por exemplo, quem tem um queixo mais largo, né, uma laringe maior, ela vai ter uma voz também
com essas características. Quem tem um nariz mais fino, por exemplo, também a voz vai ter uma característica onde o nariz vai ter uma participação específica. Então, ela realmente é singular. Por isso que quando a gente fala, as pessoas sabem, as pessoas reconhecem sua voz e, além do mais, né, ela também sabe se você está triste, se você está alegre, se você está falando com firmeza, com certeza ou não. Inclusive, a voz é um instrumento de perícia. Perícia, quando quer identificar se a pessoa está falando a verdade ou não, o fonoaudiólogo tem uma área só de atuação na perícia fonoaudiológica, né? Interessante, a voz diz muito sobre a gente, né? A voz fala muito sobre cada um. Por isso que quando a gente tem amigos muito chegados, que a gente fala alguma coisa, que a gente está triste, fala alguma coisa, que tu, às vezes até por telefone, né? O que você tem? Tá com a voz estranha, a gente não gostou de dizer assim, tá com a voz estranha. Quer dizer, a voz estranha é quando você não tá com a sua voz natural, ela tá influenciada por outros fatores, seria mais ou menos assim? Exatamente. Por exemplo, se você acaba de acordar, a sua voz vai estar, a prega vocal vai estar mais relaxada, a sua musculatura, seu ritmo corporal, a tendência está mais lento, né? Então isso entra no contexto de voz profissional. Às vezes você quer aprimorar a voz naquele momento, às vezes você quer passar uma ideia mais impessoal. Então por isso que é importante você trabalhar voz. Por exemplo, quando a gente fala informalmente no grupo familiar, a gente fala de uma forma. Logicamente que nós estamos aqui na frente das câmeras, nós estamos falando de uma outra forma mais elaborado, mais articulado, é verdade. de forma mais precisa, de forma que as pessoas realmente entendam. Aqui eu estou profissionalmente. É diferente. A gente imposta um pouco mais a voz, como a gente diz. Para exemplificar isso, meus filhos, por exemplo, quando eu começo a ler, é automático, você imposta naturalmente a voz, você trabalha com a voz, né? Aí eles dizem, mãe, tu não está na TV não, fala normal. Quer dizer, você muda mesmo, até sem perceber. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, fazer um rápido intervalinho aqui, só o tempo de tomar um cafezinho e a gente volta já já, só um minuto. De volta aqui para conversar um pouquinho mais sobre a voz e todas essas nuances que às vezes a gente nem sabe que existe, né? Às vezes a gente pensa, eu estou falando natural, eu estou falando normal, mas na verdade a gente está passando a emoção através da voz, né? Porque ela também retrata nossas emoções, não é, doutor? É muito importante que a gente mantenha, inclusive, as emoções, a naturalidade, né, da comunicação, a naturalidade da informação. Por isso que é importante você falar o que você acredita, o que você sabe, o que você tem segurança, né? E é interessante que as pessoas que têm a comunicação mais aflorada, né, os comunicadores, eles passam isso de forma melhor. Então essa naturalidade, essa emoção, essa sinceridade e essa riqueza de emoções, né? Pois é, eu sou doida para me emocionar, que a voz aqui até falha, né, quando a gente está emocionado. Mas a gente está falando muito no comunicador, mas são muitos os profissionais que precisam dessa voz mais, digamos assim, mais trabalhada como ferramenta de trabalho. Professor, por exemplo, os políticos, Sim. os locutores. Isso. Essas pessoas que fazem da voz quase um instrumento de trabalho, quase não, um instrumento de trabalho, eles precisam dessa, vamos dizer, desse cuidado a mais, porque nem sempre a gente leva isso em consideração. Eu falo até como jornalista, como comunicador, você acha que isso é natural para você, mas não, precisa ser trabalhada, né? É interessante, né? Vamos falar assim, a ferramenta da comunicação. Uhum. Cada profissão, ela vai ter uma demanda. Eu mesmo, como fonoaudiólogo, eu preciso, quando eu falo com o meu paciente ou com uma plateia, eu preciso que eles me escutem e entendam o que eu estou falando. Uhum. Logicamente que eu preciso de uma boa dicção, que eu preciso de uma boa clareza nas informações. Por exemplo, um vendedor que precisa chegar até seu cliente e vender o produto dele. Então, logicamente que se ele tiver essa ferramenta da voz mais elaborada, mais trabalhada, mais direcionada para a demanda dele, ele vai ser mais bem sucedido. O professor, por exemplo, ele tem uma demanda vocal
de uma jornada longa, né? Fala 3 horas, 4 horas seguidas. Então, se ele não tiver resistência vocal, ele vai, primeiro que ele vai adoecer e vai chegar sempre no final do dia, no final da semana, cansado e provavelmente desenvolver uma disfonia ocupacional, que a gente chama de distúrbio da voz relacionada ao trabalho. Inclusive, cada profissional tem uma demanda, né? O político, ele vai precisar de um poder de persuasão muito grande. Né? De confiança, que ele vai conquistar o representante dele, né? Que é o eleitor. Conquistar ou afastar, no caso. Pois é, vai conquistar ou afastar. O religioso também, né? Precisa bastante. Um tom, verdade. Porque a gente leva muito para o lado do cantor, repórteres, mas na verdade hoje a maioria das profissões elas demandam essa boa comunicação. Pois é, você está falando de música, por exemplo, o padre, eu nunca nem tinha pensado nisso, que ele precisa de uma entonação mais especial para ganhar a atenção dos fiéis, né? Agora também existem os casos, por exemplo, os locutores de porta de loja. É um caso grave, viu? Porque ficar gritando ali o dia todinho deve dar um prejuízo danado no final do dia, não dá não? O locutor de porta de loja, né? Que ele trabalha geralmente num ambiente aberto, poluído. Bastante competição sonora e visual. Às vezes no sol. Né? E as pessoas estão de passagem, então ele realmente precisa ter uma voz preparada para aquela atividade profissional. Então, ele precisa de uma demanda grande de jornada, né? Ele tem uma jornada de 4 horas, 8 horas, tá? Seguidas. Então, é um profissional realmente que carece bastante de um trabalho voltado para um bom desempenho da comunicação através da voz. Certo. Agora, vamos falar do fonoaudiólogo, porque é um profissional bem específico. Quando é que alguém procura um fonoaudiólogo? Infelizmente, as pessoas procuram mais o fonoaudiólogo quando estão adoecidos, né? Mas algumas categorias específicas, como cantores, pessoal da rádio, advogados, eles procuram no sentido de aprimorar a comunicação. Esse público, ele já tem uma necessidade, né? E ele já sabe que esse profissional pode ajudar. Então, no consultório, a gente recebe bastante. Mas ainda é muito tímida essa procura, no sentido nesse contexto de aprimoramento da comunicação. Geralmente procura mesmo crianças em fase de desenvolvimento, né? E profissionais, geralmente esses profissionais que estão envolvidos mais com a arte, né? Atores, cantores, entendi. Apresentadores, jornalistas e advogados. Professores, eles procuram mais... Geralmente, assim, trabalham em grupo, né? Algumas escolas eles chamam o fonoaudiólogo e fazem uma oficina de saúde vocal, uma oficina para melhorar a dicção. Isso, dentro da formação, já faz. Inclusive, a gente tem um trabalho aqui já voltado para professores, através de oficinas na rede pública. Isso é bom, porque aí o acesso já fica facilitado, né? Fica. E as pessoas aceitam assim, vamos dizer, de primeira, você não está articulando bem, porque você ouvindo alguém falar, você pode detectar um defeito. Mas eu que estou falando, acabo achando que eu estou falando normal, que eu estou falando bem, que eu estou falando bonito. As pessoas aceitam assim de primeira, assim, olha, você não está conseguindo articular determinados fonemas, eu não sei se é assim que vocês usam. Mas as pessoas aceitam essas observações, mesmo quando vem do profissional? Não. Principalmente as pessoas que têm o que a gente chama de rouquidão, né? Disfonia. As disfonias. A pessoa não se escuta, né? Porque ela não se escuta como a gente a escuta. Isso. Né? Porque a gente escuta por via aérea, né? E ela escuta por via aérea e por via óssea, porque o ouvido está inserido no corpo, então ela escuta, então ela não tem esse autoentendimento, né? Ela não tem esse feedback como a gente tem. E aí elas apresentam bastante resistência. Tanto é que o trabalho que a gente faz, a primeira coisa é exatamente de sensibilização, para ela reconhecer as suas características vocais, e aí você grava, aí que a pessoa consegue entender. Gravando, né? É um trabalho bem elaborado, para você conseguir, inclusive para a gente trabalhar, é importante que a pessoa que vai receber o trabalho do fonoaudiológico, que ele esteja consciente. Então, se ele não tiver primeiro ponto que a gente vai fazer,
Inclusive, por exemplo, se a pessoa não tem uma voz legal, é muito delicado você chegar e falar. E às vezes ela nega, né? Verdade, E ela foge. Então você tem que saber chegar. Eu acho que essa resistência, porque a gente se vê de um jeito e a gente se imagina daquele jeito que não é necessariamente como os outros veem a gente. Por exemplo, eu posso me achar linda, maravilhosa, não é exatamente a verdade, né? Mas é a imagem que eu tenho de mim. Quando você vem e destrói um pouquinho essa imagem, essa aceitação fica bem complicada. Eu acho que isso acontece com a voz também. Você diz, você não está pronunciando essa palavra bem. Acho que a primeira reação da gente é dizer, não, você não está escutando direito, eu falei direito. Mas para a gente está falando certo? A pessoa, ela tem uma autoimagem, né? E ela vai Isso. formando isso, é todo um conceito, né, de formação que vem desde a infância. Então, você desconstruir isso não é fácil. É verdade. Então, assim, o esquema corporal que ela tem da própria voz, né? Então, é importante, né, que a gente mantenha a autoestima e que você chegue na questão do aprimoramento. É interessante porque às vezes as pessoas falam, por exemplo, com a omissão de um fonema. Ela vai falar, por exemplo, prato, ela fala pato, mas na cabeça dela tá ela prato está falando certinho. prato nitidamente. Então, assim, aí você grava e aí ela vai perceber. E agora é interessante que você já entregue a informação, né, de que não está legal, mas você já vem com a possibilidade de superação daquela dificuldade, porque senão a pessoa pode desmoronar. Às vezes essa voz é o instrumento de trabalho, tá? E a gente trabalha no serviço público, nós somos do SUS, da Prefeitura Municipal de São Luís, através do Sereste, né? Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Então a gente pega esse profissional que às vezes não tem total entendimento, às vezes é a própria instituição que ele trabalha que chama a gente para dar essa assistência. Entendi. E aí hoje, inclusive, nós temos 12 principais doenças relacionadas ao trabalho. Uma delas é a disfonia ocupacional, que é chamado de DVRT, distúrbio da voz relacionado ao trabalho, que são as famosas rouquidões. Sim. Então, o que acontece? Uma grande percentual da população é acometida desse agravo e o Ministério da Saúde em agosto, né? Inclusive o Dia Mundial da Voz é o primeiro que a gente vai tá com essa ferramenta do Ministério da Saúde, ele reconheceu. Já reconheceu, né? Como a 12ª pior doença relacionada ao trabalho. Ave Maria mesmo. Assim como o acidente de trabalho, assim como o câncer relacionado ao trabalho, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que é a LER-DORT, né? Então, a voz realmente, ela é reconhecida, né, como uma ferramenta de trabalho e que está sujeita a alterações. Inclusive, ela pode lhe colocar, né, numa situação profissional bem-sucedido ou não. Verdade. Por exemplo, quem usa a voz como instrumento de trabalho, no momento em que ela tem algum problema, isso vai atrapalhar o nosso trabalho. Por exemplo, se eu estiver rouca, eu não posso trabalhar. É tipo para alguém que digita, ter algum problema na mão, não vai conseguir trabalhar. Parece coisas diferentes, mas são iguais, né? Bem mais que isso, né? E isso também. Mas assim, se você tem uma voz que é agradável, que se sobressai, então você, como um repórter, você vai estar com uma ferramenta que vai lhe colocar lá na frente. Então, se você tem esses recursos, se você busca, porque muitas pessoas já têm alguns recursos naturais, né? Mas a gente sabe que tudo que você aprimora, né? Nem sempre, hoje, né? Com tantos recursos que tem, você não tem como ter uma boa pele sem usar os recursos disponíveis. Você não tem como ter uma boa voz, né? Ou você concorrer se você não tiver também uma orientação sobre dicção, sobre entonação, sobre inflexão. E, sobretudo, a manutenção desses recursos, que é muito importante você manter os recursos que você tem de voz. Porque a gente encontra muitas pessoas que têm um tom de voz legal, que conseguem nos primeiros anos de vida chegar em notas musicais, em uma articulação precisa, uma jornada, né, razoável, mas se ela não fizer uso dos recursos como aquecimento, alongamento, fortalecimento muscular, hidratação, usar uma articulação leve que não pese, né, porque a fala é coordenação motora.
Se você faz com muita força, você pode desencadear um distúrbio da voz. É verdade. Então, tudo isso, como você faz uso da musculatura, então é preciso que essa musculatura seja trabalhada, seja desenvolvida, para inclusive se manter saudável. Assim, se eu tivesse que fazer uma avaliação da minha voz rapidinho, o que eu tinha que fazer? O que eu preciso fazer a mais para... Pode fazer a crítica que quiser, tá no ar, não vou dizer nada. Eu diria para você manter os recursos que você tem. Que, como a gente falou aqui, algumas pessoas, né, elas têm a comunicação aflorada, né? Então a gente percebe que você, com o visual, com a percepção, porque também está relacionado com a percepção minha, do outro e do ambiente, para eu falar com precisão. A gente não fez roteiro nenhum, mas a gente está conseguindo desenvolver uma entrevista, uma conversa. Por quê? Porque você é muito pertinente na comunicação. Então, assim, além da voz, do tom de voz, que ele está adequado, né? Então, tem essa questão do que você fala, de como você fala. E isso também é uma ferramenta muito importante na comunicação. Então eu diria para você, manter o que tem, fazer aquecimento vocal sempre que for usar. Eu não faço. Pode falar. Levar em conta todos esses fatores que a gente falou, né? De entonação, inflexão, tom de voz. E a partir do momento que você conhece todas as estruturas que compõem a voz, você termina fazendo uso de todas elas. Por exemplo, quando eu falo, é igual quando eu escrevo. Quando eu escrevo, eu tenho que desenhar os fonemas. Quando eu falo, eu tenho que articular esses fonemas. Todos eles, né? Então, de forma que as pessoas escutem e entendam, porque às vezes as pessoas só escutem. Agora, imagina você como um repórter não tivesse uma dicção com precisão dos fonemas. Então, isso iria dificultar e certamente você não estaria aqui. Eu já fiz uma entrevista aqui com você e agora estou voltando e certamente voltarei outras vezes e várias outras pessoas. Por quê? Porque você tem a ferramenta de comunicação que assegura um bom andamento no papel de repórter entrevistador. Olha, mas eu já descobri que eu tenho que fazer aquecimento, que eu tenho que cuidar mais um pouquinho, não é isso? Fazer alongamento das cordas. Como é que a gente faz? Eu acho que a gente tem que fazer uma outra entrevista para garantir todas essas dicas. Você vai ter que voltar aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre assim, essas coisinhas básicas, porque você diz, eu não tenho acesso a um bom fonoaudiólogo, eu nunca vou poder falar direito, porque esse profissional está além da minha capacidade. Então, mas eu acho que tem coisas assim no dia a dia, dicas básicas que você pode fazer para você tanto resguardar suas cordas vocais, preservar suas cordas vocais, como para você atingir assim, um nível de, não diria de perfeição, mas de um bom entendimento do que você fala, né? Sim. É importante que a voz seja vista como uma atividade física. Eu tenho desenvolvido um trabalho muito voltado com essa abordagem. Então, para eu falar, eu preciso fazer movimentos. Né? Então, se eu vou fazer movimento, essa musculatura, né, essa estrutura, ela vai vibrar, né? Então, é como que eu tivesse que calibrar essa estrutura que vai entrar em produção sonora através de movimentos. Então, eu preciso aquecer, né, alongar, fortalecer e deixar essa musculatura solta, né? Ou seja, eu preciso usar uma coordenação de movimentos precisos. Então, é exatamente aí onde o fonoaudiólogo entra. Por exemplo, se eu faço um exercício que a prega vocal vai aquecer e alongar, por exemplo, basta um exercício sonoro, né? Esse exercício vai te dar o quê? Uma projeção vocal no corpo todinho. Então, todas as caixas de ressonância vão entrar em funcionamento, tanto a região peitoral como a região da laringe, cervical. Olha, doutor, eu já estou vendo que eu tenho uma opção de coisa que eu não faço. Eu vou encerrar a entrevista, mas nós vamos continuar conversando aqui, que eu já descobri que tem muita coisa que eu não faço. Mas você já está convidado para o programa, porque a gente precisa continuar esse assunto para que todo mundo tome conhecimento disso, que a gente precisa no dia a dia e que é bom para fortalecer a nossa voz, deixar uma voz mais agradável. Até para os outros ouvirem melhor, porque às vezes tem vozes que irritam o nosso ouvido, que é uma maravilha, né? Mas, doutor Tadeu, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço em nome do CEREST, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Nós estamos instalados ali na Rua do Passeio, no mesmo prédio do Paulo Ramos, tá? E nós estamos disponíveis para
dar atendimento aos trabalhadores no sentido de orientação e encaminhamento para as unidades de saúde que tem fonoaudiólogo e que tem os serviços, tá? Ok. Então, o Dia da Voz, hoje, 16 de abril, e nós fonoaudiólogos estamos todos em atividade e nos aprimorando para oferecer o serviço à população. Ok, muito bom dia, muito obrigado. Bom dia para você também. Cuide bem da sua voz, para você tê-la assim agradável por muito tempo. Mas só para lembrar tudo, essa conversa aqui fica à sua disposição. Você pode ver ou rever qualquer uma delas no nosso site, nas nossas páginas, nas redes sociais, porque todo o conteúdo está lá preparado para você. E todo dia, 8h30 da manhã, eu estou aqui te esperando, tá bom? Tchau.